Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Meu nome é Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. É comum falarmos sobre obrigações legais e jurídicas das empresas e o quanto é necessário ter um processo bem transparente para evitar problemas com o fisco. Segundo dados do IBPT, os impostos e taxas podem representar mais de 68% da lucratividade das organizações. Mas você sabia que a sua empresa pode estar pagando mais impostos do que deveria? Pode não parecer, mas o pagamento indevido de tributos ao governo acontece com frequência. De acordo com dados do Impostômetro de 2016, 95% das empresas pagam impostos equivocados, o que faz com que o fisco recolha mais de 30 bilhões em impostos indevidos anualmente. É aí que entra a recuperação tributária, que é uma forma legal das empresas reaverem valores de impostos, taxas e contribuições que foram pagas indevidamente. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, seus benefícios, quais tributos podem ser recuperados, cases e por onde começar, convidamos um parceiro especialista neste assunto com mais de 15 anos de experiência. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com Eduardo Rodrigues, que é sócio tributário no Duarte Tonetti Advogados e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Lapa. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Wilson. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos aí que vão ver esse vídeo. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Prazer que é nosso aqui. Bom, quinta temporada do Bluesoft Podcast, ela não estaria completa sem a presença dos nossos super parceiros do Duarte Tonetti, né? A gente já conversou sobre LGPD para supermercados, sobre proteção de dados, e agora a gente vai falar sobre um assunto que pode fazer voltar um dinheirinho aí importante, né, para o varejista. Para abrir, né, mais lojas, para melhorar processos e benefícios, investir até em tecnologias em outras frentes. Acho que o papo aqui vai ser muito bom, né, pelo menos para o varejista. Então, antes da gente começar, Eduardo, eu gostaria até de que você se apresentasse, né, falasse brevemente, né, sobre você, sobre sua carreira, a sua escolha de trabalhar na área tributária. Tá bom. As coisas vão acontecendo, né? No direito, muitas vezes a gente é jogado, né, para uma determinada área, né? No início, por sorte, né, eu fui fazer o meu primeiro trabalho em escritório, foi um trabalho que era focado no direito tributário, então desde muito novo, com 19 anos de idade, eu comecei a vivenciar esse mundo, né. No início eu não sabia o que eu queria fazer, era tudo muito novo, a área tributária ela é muito difícil, né, é muito dinâmica no Brasil, muda a todo momento e a gente não tem uma convivência, né? Diferente de outras áreas do direito, né? O direito trabalhista, civil, até o penal, a gente é mais palpável, né? Você consegue identificar de forma melhor. O tributário a gente só sabe que paga muito tributo, mas não tem um conhecimento a fundo ali. Mas eu gostava de matemática, né? Então, apesar de fazer direito, gostava de matemática, e aí eu comecei a me identificar com a área, né? Aí depois eu rodei, fui fazer estágio no civil, fiz por um tempo audiências trabalhistas. Quando eu entrei no Duarte Tonetti, o escritório era muito menor, estava no início, né? O escritório hoje tem 18 anos de fundação, eu estou aqui há 15 anos, e no momento que eu entrei era aquela coisa, né? Tínhamos poucos advogados e tinha que ajudar em todas as frentes, né? Então, fiz audiência trabalhista, fiz audiência civil, mas sempre o foco mesmo, o gosto era pela área tributária, né? Aí eu fiz algumas pós-graduações, né? Fiz uma em Direito Constitucional para dar toda a base no Mackenzie, né? na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois eu fiz no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários uma pós em tributário. E, por fim, finalizei um MBA na GV, de gestão tributária, né? Que aí é mais voltado mesmo para a área de negócios, né? Para você olhar o tributo com foco em negócio, né? Que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, né? Que o tributo ele acaba sendo um braço da empresa, né? Ele pode tirar muito dinheiro da empresa ou trazer dinheiro para a empresa. Eu costumo dizer que o empresário ele não tem que pagar nem menos nem mais, ele tem que pagar o que é correto. E aí a gente entra para simplificar e ajudar nessa parte de apuração e realmente pagar o que é o correto, né? O que ele tem, que é devido mesmo, né? Perfeito, muito bom. Parabéns pelas escolhas, né, pela trilha, né, e também até a recente conquista, né, de ser presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Lapa. Tem muita bagagem aí, né, Eduardo? Né? A conversa aqui vai ser muito boa. Mas vamos começar, né? Eduardo, a vida do dono de empresa não é fácil, né? A gente sempre escuta que empreender aqui no Brasil ele é sempre um desafio,
que aí passa, dentre diversas coisas, por muita concorrência, burocracia, falta de mão de obra especializada, falta de estímulo de crédito, alta carga tributária. E aí, entrando só nesse último, a gente tem enquadramento de regime, tem legislação complexa, como você comentou, diversos impostos em diferentes âmbitos, né? Municipal, estadual, federal, muita coisa para ele pensar, né? Para ele organizar e que, logicamente, pode induzir a erros. Mas para não deixar o pessoal que está ouvindo, né, que está assistindo aqui triste, né, já com isso, o governo também erra, né, também pode cometer erros, né, no recolhimento. Né, e como eu comentei lá no começo, apesar de ser um dado antigo, de 2016, 2017, eu acabei não encontrando nenhum dado mais recente, 95% das empresas pagam impostos equivocados. Aí que entra, né? Como é que você consegue explicar isso para a gente, né? Até para dar base para nossa conversa, como é que isso acontece, né? E o que é essa recuperação tributária? Isso acontece devido essa série de fatores, né? A maior parte das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas, né? Quem movimenta a economia hoje no Brasil é pequena e média empresa, né? Quem realmente dá emprego e movimenta aí o grosso da economia. A gente tem grandes empresas no país, mas elas são responsáveis por uma parcela menor, né? Então, o empreendedor familiar, muitas vezes, que começa ali e gera bastante emprego e movimenta a economia. Essas pessoas, elas não têm no início uma estruturação para conseguir cumprir todas as obrigações com o fisco de forma eficiente, né? É sistema, muitas vezes opta por uma contabilidade que talvez também esteja começando, uma contabilidade que tem um custo um pouco mais baixo, e aí dependendo do porte do negócio é muito complicado. Pegando o varejo, né, que é o nosso público aqui, se a gente pensar no varejo de alimentos, né, por mais que seja um mercado pequeno, às vezes um mercado de bairro, quantos mil itens que ele não tem dentro daquela loja? E aí, por que a gente tem esse recolhimento equivocado? Muitas vezes, vamos pensar em produtos, né? Há um tempo atrás a gente teve desconto de IPI para a linha branca. Então, a grande empresa, ela imediatamente ela tem uma consultoria tributária, ela tem um escritório que está vendo as atualizações, enfim, teve essa nova regra, ela já se adequa. O pequeno varejista, a empresa menor, muitas vezes ela vai demorar um mês, dois, e aí está apurando errado. Ela tem um benefício ali, ela teve uma demora para a utilização desse benefício de um mês, dois, 3 meses, é dinheiro que vai sendo jogado aí pelo ralo, né? Outra questão relacionada à complexidade, por exemplo, ICMS. ICMS a gente tem ICMS substituição tributária, tem ICMS próprio, a gente tem diversas regras ali, interestadual muda a alíquota, aí você tem diferencial de alíquota. Isso no dia a dia, de verdade, é muito difícil de cumprir. Por mais que você tenha um departamento fiscal ali atuante, a chance de acontecer algum erro é muito grande. Fora toda a complexidade, a gente tem um número de tributos muito grande, né? Eu tenho o ICMS, eu tenho PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI. Então, é um leque e cada um com a sua legislação própria, né? E cada um com as suas regras. Então, o principal motivo que a gente vê é essa complexidade. Segundo motivo, o fisco, ele delega toda a responsabilidade para a apuração do tributo para o contribuinte. Então, somos nós que fazemos toda a apuração do tributo. E aí, ele vai conferir, ele vai fiscalizar aquilo. Então, ele tem até 5 anos para olhar. E quando ele identifica que teve um recolhimento a menor, ele vai te notificar e você tem que complementar. Contudo, quando ocorre o contrário, não há a mesma tratativa, né? Então, aí é o contribuinte que tem que se movimentar e pedir a recuperação. E por fim, né, nesse questionamento, nós temos as questões de inconstitucionalidades e ilegalidades, né, que são discussões judiciais que impactam também no recolhimento pretérito. Haja vista a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É uma tese que demorou 18 anos para ser julgada no STF, e quando foi julgada, entendeu-se que o ICMS ele não compõe ali a base do PIS e COFINS para sua apuração, né, ele tem que ser excluído. E isso impactou de forma positiva para os contribuintes. Só que toda a contabilização que foi feita nos últimos anos, ela está equivocada. E não porque o contribuinte apurou errado, mas porque teve uma mudança de entendimento, né, no judiciário que possibilitou essa recuperação de crédito. Então, são essas nuances aí que acabam impactando. Recuperação tributária é um trabalho voltado para a revisão das obrigações acessórias, né, de tudo que a empresa apresenta para o fisco e seus pagamentos.
Então, diante da complexidade da legislação brasileira, é muito comum, né, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, revisar, nada mais é do que revisar os últimos 5 anos do que a empresa apresentou para o fisco, a gente encontra inconsistências e possibilidades de recuperação de valores que foram recolhidos nesse período, indevidamente ou a maior. Tá? Uma outra questão também que é importante aqui, fora o trabalho de revisão fiscal, é importante a empresa estar antenada com as teses tributárias. Né? Então, a gente teve um exemplo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que gerou uma movimentação, um ingresso de dinheiro muito grande nas companhias. Tem empresas aí que estão compensando os seus créditos aí há mais de 2, 3 anos já. E tem teses novas no mercado, né? Então a gente tem diversas discussões. É importantíssimo se socorrer ao judiciário, porque não gera uma retaliação por parte do fisco. Então a empresa entrar no judiciário, ela não tem um problema, eu vou ser fiscalizado, não tem qualquer ligação. As teses tributárias, as principais teses que nós temos hoje são no âmbito da Justiça Federal, então o custo para a discussão é muito baixo, independente do valor, e a partir do momento que eu ingresso com uma ação judicial, eu resguardo os últimos 5 anos da data da ação. Se essa ação demorar 10, 15, 20 anos para ser julgada, eu vou ter um crédito de 20, de 25 anos para recuperar. Tá? Então, é uma poupança, não deixa passar. Tem uma tese nova, não tem decisão favorável, não é uma aventura jurídica, tem uma coerência, ajuiza a ação, entra com a ação e vai brigar, porque a exclusão do ICMS até o STF da decisão favorável em 2017 era totalmente desfavorável, e tem empresa que entrou lá no início da discussão, no início dos anos 2000, está recuperando mais de 20 anos de crédito. Tá? Então, a recuperação tributária, a revisão tributária é isso, né? Um trabalho que envolve mesmo olhar para dentro da empresa, buscando aí tornar ela mais eficiente tributariamente falando. Perfeito. Então tem ali esse tipo de reembolso, então ele é de direito de qualquer empresa, né? Desde que a recuperação do crédito esteja dentro do prazo, né? E o tributo cobrado faça parte dos valores que podem ser recuperados. E ainda tem um agravante de que pode mudar no meio do caminho, né? Como você comentou, há 5 anos atrás era uma coisa, agora mudou, e quem tem que ficar ligado, quem tem que ir atrás é justamente o varejista, né? Eu sei que você já até comentou um pouquinho, mas quais outros tributos, né, que podem ser recuperados? Né? Qual que o varejista precisa ficar ligado ali? Tá, vamos lá. Via de regra, todo tributo pode ser recuperado, porque você pode ter uma apuração equivocada de qualquer tributo. Exemplo, eu devo 10 de ICMS, mas por algum motivo eu paguei 13. Então, eu tenho 3 a recuperar ali. Apurei errado, enfim, corrigi e tenho crédito de 3. Então, via de regra, todo tributo ele tem a possibilidade de recuperação. Quais são os tributos que nós mais encontramos oportunidades? Aí é diferente, que é o que mais acontece. ICMS. ICMS a gente encontra muita oportunidade. Quando vai fazer o trabalho, você olha, já vai direto no ICMS, sempre tem alguma coisa. Por exemplo, varejista. Você tem padaria dentro do mercado, tem uma padaria, uma confeitaria ali dentro. Muitos mercados não tomam crédito de ICMS sobre energia elétrica, que é dispensada ali para a padaria, para a confeitaria que tem ali dentro. Por quê? Porque não desconhece a legislação, mas aquela energia elétrica que acaba sendo utilizada no forno para assar o pão ou para fazer um bolo, naquela parte que, entre aspas, é uma industrialização, teria direito ao crédito de ICMS. Então, como não é o negócio principal ali, o negócio central, muitas vezes passa desapercebido. E não é erro, não dá para falar, é um erro da contabilidade, é um erro do fiscal. Não, ele está focado na compra e venda de mercadoria, que é o foco do negócio. A padaria muitas vezes representa muito pouco, mas como a margem é pequena, vamos recuperar, está recolhendo a maior, recupera. Então isso é o ponto. PIS/COFINS. PIS/COFINS, pela sistemática, as empresas que estão no lucro real, elas têm a sistemática de débito e crédito para o PIS/COFINS. Exemplo, tudo que eu compro, que é insumo para desenvolvimento da minha atividade ou que é mercadoria para revenda, me dá direito ao crédito de PIS e COFINS. Só que a gente tem a mercadoria que eu compro e revendo, tranquilo, não tem segredo, mas eu tenho insumos. Então, e a legislação é dinâmica e muitas vezes não muda a legislação, muda o entendimento do judiciário, e aí eu tenho a possibilidade de me recuperar, né, de me creditar de PIS/COFINS. Exemplo, desde 2018,
tudo que é essencial e relevante ao desenvolvimento da atividade acaba dando direito ao crédito de PIS/COFINS. Poxa, Eduardo, e aí, isso resolve a questão? Não, é interpretativo. Mas um exemplo que é muito clássico, a maquininha de cartão. Custo com maquininhas de cartão. Hoje, se você tem uma loja, um varejo que não utiliza máquina de cartão, você vai perder no mínimo 60% a 70% das suas vendas, né? Todo mundo usa dinheiro eletrônico hoje. Então, é essencial eu disponibilizar esse meio de pagamento para o meu cliente para eu ter uma vantagem competitiva. Então, dá direito ao crédito. Está ligado ao negócio principal diretamente? Não, mas é uma ferramenta que eu tenho que disponibilizar. Um outro exemplo, internet. Hoje é muito comum, você vai numa loja de médio, grande porte, você tem um Wi-Fi gratuito ali, aquela loja te disponibiliza o Wi-Fi. O Wi-Fi é essencial para funcionamento da maquininha de cartão, é essencial para comunicação da loja com a Secretaria da Fazenda. Dependendo do porte do mercado, você já tem um sistema que é integrado com a Secretaria da Fazenda, tem um regime especial para apuração de ICMS que já vai tendo a comunicação em tempo real, né? Você vai emitindo cupom fiscal, enfim, então você precisa de internet. Sem internet na loja, a loja funciona? Não. Então a internet, ela também é um instrumento essencial para o desenvolvimento da atividade, daria direito a crédito PIS/COFINS. Temos também, por imposto de renda e contribuição social, subvenção econômica do ICMS. E que é isso? Quando o Estado ele confere um benefício de ICMS, esse benefício impacta no lucro da companhia. Então, a companhia ela tem que excluir essa parcela do benefício que o Estado deu, senão perde a razão de ser. Eu tenho um benefício no Estado e aí a União me tributa esse benefício, eu perco o benefício, né? Então, a empresa vai ter que segregar essa parcela de lucro resultante do benefício estadual para não tributar imposto de renda e contribuição social, e dentro da contabilidade ela não pode distribuir esse lucro, ela tem que reinvestir no negócio, que é vantagem, né? Então, é uma ideia do Estado para você ter um crescimento ali da companhia, para ajudar. Então, tem que tomar cuidado, mas isso muita empresa não faz, porque contabiliza tudo junto, mistura na distribuição de lucro e aí não se atenta a isso. Então, o trabalho é interessante porque você olha para trás, além da possibilidade de recuperação de crédito, você identifica alguns equívocos, né? Que eu não gosto de usar a palavra erro, porque denota uma crítica infundada para o profissional que está fazendo aquilo ali. Que é muita coisa. Eu aqui mesmo no escritório, temos uma equipe de 12 profissionais só para olhar isso. Então, especialistas por tributos para a gente conseguir ter essa eficácia. Então, não é aquela pessoa que está cheia de atribuições dentro da loja que vai conseguir identificar todos esses pontos, né? Então, para dar um panorama geral, essas são as principais situações que a gente verifica, tá, Augusto? Perfeito. Tem muita coisa para ficar esperto, né? Muito dinheiro na mesa que poderia, como você disse, estar ajudando o varejista a melhorar seus processos, dar uma nova cara para a loja, investir até em tecnologia. E aí acho que a pergunta que ele deve estar fazendo agora é, tá, mas por onde que eu começo? Eu tenho que ter uma área, eu tenho que ter uma pessoa, uma empresa parceira, especialista parceira. Como é que funciona também esse processo de recuperação tributária? O interessante, né, é ter uma empresa parceira para fazer o trabalho, de confiança, tá? Porque é um trabalho que o profissional que vai entregar, você tem que estar muito certo no que ele está te entregando, tá? Por quê? A contabilidade, o fiscal da empresa, ele já vai fazer o que é do dia a dia, eles já vão descontar o crédito. Isso é notório. Toda vez que a gente vai abrir uma frente de trabalho num cliente novo, eu já tomo o crédito PIS/COFINS. Falei, tudo bem, mas deixa eu olhar porque sempre escapa alguma coisa. E é o dado que você utilizou, 95% das empresas estão recolhendo alguma coisa maior. Então, o primeiro passo, né, a empresa teria que contratar um escritório sério, enfim, uma consultoria para olhar e fazer a varredura. Hoje, a tecnologia nos ajuda muito, é tudo eletrônico, né? Os SPEDs, é tudo eletrônico. Então, com procuração do ECAC, eu consigo já fazer a varredura. A gente tem um sistema no escritório também, que eu vou pegar essa documentação, vou rodar no sistema, e o sistema ele vai me entregar alguns pontos de atenção. E aí, como que funciona? Depois que eu tenho esse relatório, eu preciso ir na loja. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é muito... é simples, mas ele elucida muita coisa. A gente fez um trabalho há pouco tempo atrás, dois trabalhos que foram muito interessantes, tá? O primeiro deles, a gente rodou a documentação no sistema e o sistema me retornou com uma informação que era a seguinte: a empresa
o mercado, né, o supermercado, comprava e vendia gelo. Tá? Tinha um volume interessante ali de compra de gelo e venda de gelo. Mas 30% do gelo, de todo o gelo que era adquirido para revenda, eles não tomavam crédito de PIS e COFINS. Aquilo se perdia. E estava lançado na contabilidade como uso e consumo. Poxa, mas era 30%, era muito gelo. Ainda que eles fizessem eventos dentro da empresa, que utilizassem, era muita coisa. E aí a informação, a gente pensou, né? Ou tem um erro, ou acontece alguma coisa que no documento a gente não visualiza. Vamos para a loja. Aí eu fui junto com o meu auditor para a loja, vamos visitar. Aí chegamos na loja com a informação, falamos com a pessoa do fiscal, olha, tá dando essa informação, a pessoa falou, eu sei o que é. Aí a gente, o que é? Eles tinham uma característica naquela loja de vender peixe fresco. Uma banca enorme dentro da loja de peixe fresco. Era a característica ali, eles eram conhecidos por isso, e clientes que iam na loja basicamente para comprar peixe fresco. E aí a gente foi na banca e viu. Ele falou, olha, a gente utiliza o gelo aqui. E todo o gelo que a gente está utilizando aqui está sendo contabilizado como uso e consumo. Eu falei, poxa, uso e consumo não dá crédito, não dá direito a crédito. Esse gelo, ele é insumo. Aí a pessoa, no primeiro momento, pô, Eduardo, mas como insumo? Você vende o peixe fresco se você não tiver o gelo para mantê-lo fresco, em condição de uso? Ele olhou e falou, não. Eu falei, então, se não tiver o gelo ali derretendo para manter aquele peixe fresco, você não vai vender o peixe, vai estragar, né? E não é peixe congelado, é peixe fresco. Aí ele falou, você tem razão. Eu falei, sim. Aí a gente fez o levantamento, enfim. Essa questão do gelo recuperando os últimos 5 anos, Wilson, deu algo em torno de R$500 mil, assim, de recuperação. Poxa, tava literalmente escorrendo nas mãos ali, né? Tava se perdendo. Esse foi um caso. Aí tem um outro, que esse é mais gritante ainda. A empresa, né, uma loja só, ela também, por característica, tem uma carteira de vinhos grande, né? Segundo o dono da loja, ele só fica atrás do Pão de Açúcar. E ele vendia muito queijo por conta dessa característica de vender vinho. Então, tinha ali o combo, né, digamos assim. Vendia o vinho e o queijo. E a gente, mesma situação, pegou a documentação e verificou todos os queijos tributados por PIS e COFINS. Chamou a atenção porque queijo mussarela, queijo prato, mussarela prato, se eu não me engano, provolone. Eles têm alíquota zero de PIS e COFINS na saída. Aí um queijo brie, um gorgonzola é tributado. Mas a pessoa que parametrizou o sistema entendeu por bem colocar queijo como queijo, só o gênero queijo, não especificou os tipos de queijo e todo o queijo saia tributado. Eu vou dar a alíquota aí, dá 9,25, as duas alíquotas somadas. Então, resumo, o queijo prato, o queijo mussarela desse meu cliente era quase 10% mais caro, porque tem que repassar, do que todos os concorrentes dele. Mas mesmo assim ele vendia muito queijo, né? E aí quando a gente fez o levantamento, os documentos entregaram isso pra gente, ele veio, todo o queijo é tributado. Aí qual que é a pergunta? Será que ele não vende mussarela e queijo prato no mercado? Não é possível, vai vender isso, todo mercado vende. Aí vamos para a loja, chegamos lá na parte de frios da loja, tem mussarela? Tem. Tem queijo prato? Tem. Não, tudo bem, então vende. Aí fui falar com o responsável lá, o sócio do mercado, explicamos para ele, ele falou, tá bom. Aí eu expliquei e falei, olha, eu vou fazer o levantamento agora dos valores e volto. Esse levantamento deu mais de R$1.200.000. Ele vendia muito queijo. E quando a gente apresentou, aí que, assim, você fica feliz, né, porque você está recuperando 5 anos, vai apresentar um ótimo número, mas a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte, e o resto? Eu falei, o resto é perdido, porque eu só posso recuperar 5 anos. Ele falou, mas eu faço isso desde sempre. Eu falei, perdeu, mas vamos olhar para o lado positivo. Você está recuperando os últimos 5 anos e você vai deixar de fazer daqui para frente. E daqui para frente, o que você pode fazer? Repassa uma parte para o seu cliente e deixa uma parte como margem, né? Você está vendendo mesmo com um preço mais alto, mas você vende. Então, reduz um pouco e deixa uma margem. Fala, é o que eu vou fazer para eu tentar equacionar o que eu paguei lá atrás, né? Então, são alguns exemplos aí práticos para a gente mostrar como, por mais que o empresário imagina que está fazendo certo,
às vezes passa alguma coisa, e pode ser uma coisa simples, mas que tira muito dinheiro daquela companhia, né? Perfeito, tem que ficar muito ligado mesmo. E como é que funciona essa parte? Vocês foram até a loja, viram que tinha viram o sistema, rodaram a parte de vocês sistema, viram que tinha inconsistência, que teve um equívoco. E depois disso, como é que faz a recuperação em si? Como é que o varejista pode fazer essa recuperação? Através de vocês, lógico, como é que funciona essa parte mais burocrática, mais operacional? Como é que funciona isso? Então, depois que a gente identificou, teve certeza do que a informação do sistema retornou para nós, tem que fazer todo o planilhamento, né? Pega todo o período ali, todo o recolhimento indevido, você atualiza com base na Selic, então tem atualização pela Selic, e aí a gente faz uma reunião de apresentação para colocar prós e contras ali, colocar eventualmente tem alguma situação que é mais arrojada, tem algum entendimento contrário, eu tenho que colocar isso na mesa. E aí, definindo-se pelo início das compensações, é bem simples. É um sistema, né, que chama Perdecomp, que é o da própria Receita Federal, e a gente vai começar a fazer as compensações via sistema. Em alguns casos, eu tenho que fazer retificações nas obrigações acessórias, né, para surgir esse crédito dentro da contabilidade. Esse exemplo do queijo, a gente teve que fazer a retificação. Por quê? Eu tinha que discriminar dentro da contabilidade o que era queijo que tinha saída zero de PIS/COFINS. E aí a gente fez todo o trabalho aí dos últimos 5 anos, fez toda a retificação em conjunto com a contabilidade, explicamos o que tinha que ser feito, fizemos em conjunto, aí a contabilidade retificou tudo, aí os pagamentos, uma parcela do pagamento de PIS/COFINS era indevida a maior, aí você começa a fazer as compensações de forma imediata. Um trabalho desse, dependendo do porte da loja, demora de 30 a 60 dias, tá? Uma loja que fatura 80 milhões ano, 100 milhões ano, é uns 40 dias para você fazer todo o levantamento, tá? Aí, feito isso, você começa a fazer as compensações. E por que eu ressalto que é importantíssimo um profissional de confiança, tá? E um escritório que já esteja no mercado há muito tempo? Por quê? A Receita, ela não vai olhar isso de forma imediata. Eu vou transmitir uma compensação hoje, essa compensação ela vai ser validada daqui a 3, 4 anos. A Receita tem até 5 anos para olhar. Então, se eu transmito a compensação hoje, o empresário paga os honorários, enfim, daqui a 3 anos que vai ter a verificação da Receita. Se tiver um equívoco ali, a Receita ela vai pedir esclarecimento, ou ela de plano vai falar, olha, eu reconheço 100, mas você compensou 150, então você me deve 50 com multa e juros. E aí você tem que ter esse profissional para defender, para seguir ali até o final, e realmente, se tiver um erro, esse escritório é responsável pelo prejuízo que ele causou, né? Então, inclusive, aqui internamente a gente tem um seguro de responsabilidade civil, nunca aconteceu de usar, mas eventualmente se tem um equívoco ali que pode acontecer, o nosso cliente está assegurado também, que não vai ter um prejuízo com isso, tá? Então, a parte mais importante é contratar uma empresa séria. Muito bom. Eduardo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no BlueSoft Podcast, né? A nossa conversa foi muito esclarecedora, serve até como um ponto de alerta para o varejista ficar ligado e não deixar dinheiro na mesa, né? Ir atrás do que é seu por direito, né? Quero pedir que você faça suas considerações finais e também deixe os melhores canais de contato para quem quiser saber mais, né, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho do Duarte Tonetti Advogados, bater um papo com você, assim como esse que a gente está batendo aqui. Como é que as pessoas podem encontrar vocês? Tá, obrigado aí mais uma vez, obrigado pelo convite. O recado final, o que eu costumo deixar é que o maior risco é não ter a informação. Então, é importante que o empresário tenha informação e aí ele vai entender o que tem risco, o que deixa de ter risco, né? Então, a gente muitas vezes tem medo de alguma conduta porque eu não conheço o risco. Então, informação é palavra-chave. Os nossos contatos, né, eu vou deixar o telefone do escritório, é 11, né, o DDD 11, 3318-3250, esse é o telefone direto do escritório, vai me encontrar aqui. E o meu e-mail é eduardo.rodrigues, com S no final, @dtadvogados.com.br, tá? As nossas redes sociais também é DT Advogados, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, e eu estou à disposição, em caso de dúvidas também, aí estou à disposição para a gente responder e aprofundar, né? Em outros eventos também aí, Wilson, estou à disposição para a gente participar. Perfeito. Eu vou deixar todos os canais de contato que o Eduardo comentou aqui na descrição também.
E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Aproveito também para informar que a gente acabou de liberar recentemente o nosso e-book sobre e-commerce, com dicas para preparar sua operação, inclusive aí para Black Friday, Copa do Mundo, festas de final de ano. Eu vou deixar também na descrição o link para você baixar totalmente grátis. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e do Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá bluesoft.com.br ou envie e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.